Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, numa análise bem detalhada do processo administrativo disciplinar militar. A ideia aqui é entender, passo a passo, o que de fato acontece quando um militar é formalmente acusado de cometer alguma transgressão. E olha, não é um assunto simples. Por isso, nosso objetivo é realmente dissecar o regulamento, para que cada etapa, cada conceito e cada direito fiquem absolutamente claros. Pois é, essa pergunta dá o start para uma jornada jurídica e administrativa que é bem complexa. Nossa análise de hoje vai seguir à risca o roteiro que está previsto na norma, explorando cada fase, sabe? Desde o comecinho, a instauração, até a decisão final lá na frente. O objetivo aqui é fornecer um guia completo que sirva tanto para quem estuda o direito militar, quanto para o próprio militar que, claro, precisa conhecer seus direitos e deveres. Então, vamos começar essa jornada. Bem, vamos começar pelo básico, né? O conceito fundamental. O que é, afinal de contas, o processo disciplinar? Como a gente vê aqui, o artigo 1º define ele como o instrumento de apuração. Dá para pensar nele como uma ferramenta, sabe? Um método organizado que a instituição militar usa para investigar um fato e, se for o caso, aplicar uma punição. É o caminho obrigatório. Sem o devido processo, simplesmente não pode haver sanção. E olha que interessante, a norma faz uma distinção técnica, mas muito importante. O parágrafo 1º define processo como o conjunto de atos para se chegar a uma decisão. Já o parágrafo 2º define procedimento como o rito, a forma, a sequência desses atos. Fazendo uma analogia bem simples, o processo é o quê? A apuração da verdade. O procedimento é o como, as regras do jogo, a receita do bolo que tem que ser seguida à risca para garantir a justiça. Isso garante que não basta só querer apurar, tem que apurar do jeito certo. Nenhum processo, ainda mais um que pode terminar em punição, pode ser conduzido de qualquer jeito. Ele tem que se apoiar em pilares, em princípios fundamentais que funcionam, vamos dizer, como a consciência dele, garantindo que a busca pela disciplina não acabe atropelando a justiça. Vamos dar uma olhada nesses princípios, um por um. O artigo 2º, olha, ele é a alma do processo. Ele que elenca os princípios que regem toda a apuração. Vamos detalhar os mais importantes. Primeiro, a legalidade objetiva. Isso significa que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser punido por algo que não esteja previsto como transgressão numa lei ou regulamento. Não tem espaço para achismo. A acusação precisa se encaixar perfeitamente na norma. Depois, a garantia de defesa. Esse é um princípio constitucional gigante. Ele se divide em dois: o contraditório, que é o direito de saber do que se está sendo acusado e de contestar cada prova, e a ampla defesa, que é o direito de usar todos os meios permitidos para provar sua inocência. Em seguida, a verdade material. Isso aqui é crucial. A administração não pode se contentar com a verdade que está só nos papéis. Ela tem o dever de ir atrás do que realmente aconteceu. A razoável duração do processo protege o militar de ficar naquela angústia, naquela incerteza, por tempo indefinido. E, por fim, a motivação, talvez um dos mais importantes. Nenhuma decisão pode ser um simples sim ou não. A autoridade é obrigada a explicar por escrito o porquê de ter decidido daquele jeito, quais provas usou, quais argumentos aceitou ou não. Além desses, a norma ainda fala da oficialidade, ou seja, o processo anda por conta da própria administração, e da impessoalidade, que exige um julgador neutro. Juntos, esses princípios são como uma rede de proteção, garantindo um processo justo. Ok, entendidos os princípios, agora a gente pode começar a caminhar pela estrutura do processo. Como é que ele acontece na prática? A norma estabelece um caminho bem claro, dividido em 5 fases, uma depois da outra. Cada uma tem um objetivo específico e vai preparando o terreno para a próxima. E aqui está o mapa da nossa jornada, exatamente como diz o artigo 3º: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Parece simples, né? Mas cada uma dessas palavras representa um mundo de atos e procedimentos. Vamos dissecar cada uma delas para a gente entender o que rola em cada momento. A primeira fase é a instauração, é o pontapé inicial. Ela acontece através de um documento formal, a portaria. E essa portaria não é qualquer papel. Ela tem que descrever com clareza o fato que vai ser apurado, quem é o militar acusado e, se der, quais normas foram violadas. Se a portaria for mal escrita, muito vaga, pode melar o processo todo, porque o acusado nem vai saber direito do que se defender. A segunda fase, a instrução, é o coração da apuração. É aqui que as provas aparecem. O oficial responsável vai ouvir testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, vai juntar documentos, pedir perícias. É uma fase de investigação total. E é aqui que a ampla defesa brilha. O acusado e seu defensor podem acompanhar tudo, fazer perguntas e pedir novas provas. Depois que todas as provas foram coletadas, o processo vai para a fase de defesa.
Aqui, o acusado, seja com seu advogado ou sozinho, apresenta suas alegações finais por escrito. É a hora de amarrar todas as pontas, sabe? Analisar as provas da acusação, reforçar as da defesa e construir o argumento que vai levar à absolvição. É a grande chance de convencer o julgador. Com a defesa no processo, a gente chega na quarta fase, o relatório. O encarregado do processo, que conduziu tudo até aqui, agora vai escrever um parecer detalhado. Ele resume os fatos, analisa as provas, compara os argumentos e, no final, dá a opinião dele, sugerindo se o militar deve ser absolvido, justificado ou punido. E, finalmente, o processo chega na sua última etapa, o julgamento. O processo todo, com o relatório dentro, vai para a autoridade competente, que geralmente é o comandante da unidade. Essa autoridade vai ler tudo e tomar a decisão final. E um ponto importante, o comandante não é obrigado a seguir a sugestão do relatório. Ele tem autonomia, mas, lembra do princípio da motivação? Qualquer que seja a decisão dele, ela tem que ser muito bem fundamentada em tudo o que está no processo. Com essa decisão, o ciclo se fecha. Certo. Agora vamos analisar os possíveis resultados. Tem um cenário bem interessante que é quando o militar realmente cometeu o ato, mas a lei entende que ele tinha uma razão muito boa para isso. São as causas de justificação. Nesses casos, a transgressão até existe, mas ela não é errada, não é reprovável. O artigo 6º mostra pra gente as situações em que a conduta, mesmo sendo uma transgressão, é justificada. Vamos ver com exemplos práticos para ficar mais fácil. Motivo de força maior. Imagina um militar que falta ao serviço porque uma enchente bloqueou a cidade inteira. É algo imprevisível, inevitável. A falta aconteceu, mas está justificada. Para evitar mal maior. Um motorista de ambulância militar que passa do limite de velocidade para salvar a vida de alguém. Ele comete uma infração para evitar um mal muito maior, que é a morte. Legítima defesa. Um militar que reage a uma agressão injusta usando os meios necessários para se defender. A reação pode até ser uma transgressão, mas foi para se defender, então justifica. Estrito cumprimento do dever legal. Um policial militar que precisa usar a força para prender alguém. O uso da força é previsto em lei para aquela situação. E, por fim, obediência à ordem superior, um ponto delicado. Se o superior dá uma ordem e o subordinado cumpre, a responsabilidade é do superior. Mas atenção ao detalhe, desde que a ordem não seja manifestamente legal. Se a ordem for um absurdo, como torturar um preso, cumpri-la não justifica nada. Quando uma dessas causas é provada, o processo é arquivado e a ficha do militar fica limpa. Outro resultado possível, e que é diferente da justificação, é a absolvição. Aqui, a conclusão não é que o militar tinha uma boa razão, mas sim que a própria acusação não se sustenta, não para em pé. O artigo 7º detalha os motivos para a absolvição. Vamos ver. Estar provada a inexistência do fato. Essa é a situação mais clara de todas. O militar é acusado de ter danificado uma viatura, mas a perícia prova que o dano já estava lá. O fato, do jeito que foi colocado, simplesmente não aconteceu. O fato não constituir transgressão. O militar fez algo, mas essa conduta não está descrita como infração no regulamento. Lembra da legalidade? Se não está na lei, não é transgressão. Não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão. O fato aconteceu, a viatura foi danificada, mas não tem nenhuma prova que ligue aquele militar ao bano. A autoria é incerta. E no direito, na dúvida, a decisão é a favor do réu. Não existir prova suficiente. Aqui até existe alguma prova, mas ela é fraca, duvidosa, não é o suficiente para gerar a certeza que precisa para uma condenação. E, por fim, estar extinta a punibilidade. A transgressão pode até ter acontecido e sido provada, mas o Estado perdeu o direito de punir. Geralmente isso acontece pelo tempo, é o que a gente chama de prescrição. Se o prazo para apurar e punir passar, já era. Agora, para que a defesa possa funcionar de verdade, seja para buscar uma justificação ou uma absolvição, tem uma condição que é indispensável: o acesso total aos autos do processo. Sem saber o que está sendo produzido, como é que se defende? É impossível. Esse direito é sagrado, está garantido na Constituição e detalhado nos regulamentos. A defesa, seja feita pelo próprio militar ou por um advogado, tem que ter a qualquer momento a chance de ver o processo, folhear os documentos, ler os depoimentos. Manter o processo em segredo para o acusado invalida tudo. É uma nulidade absoluta. Mas como esse acesso funciona na prática? Os artigos 8, 13 e 16 nos dão esses detalhes. Um advogado tem a prerrogativa de fazer carga dos autos, ou seja, levar o processo da repartição para o escritório dele para estudar com calma. Isso é fundamental.
Se o militar não tiver advogado, ele pode consultar o processo lá mesmo na unidade. Além de consultar, é direito das partes obter cópias de tudo. Normalmente, o custo da fotocópia fica por conta de quem pede. Mas o artigo 13 diz que certidões e informações para a defesa de direitos têm que ser fornecidas de graça. E por fim, para garantir que o processo não fique parado, o artigo 16 diz que se os autos forem retirados só para fazer cópia, têm que ser devolvidos no mesmo dia. Tudo isso garante a transparência e o pleno exercício da defesa. Chegamos então ao final da nossa análise detalhada. A gente percorreu os conceitos, os princípios, cada uma das fases do processo disciplinar. E fica a reflexão. Um processo que é conduzido com transparência, seguindo todas essas regras, não é só uma garantia para o militar que está sendo acusado. É, acima de tudo, um mecanismo que fortalece a própria instituição, mostrando que a disciplina e a justiça podem e devem caminhar lado a lado. Isso assegura a legitimidade dos seus atos e o respeito à dignidade de todos os seus integrantes.